Oi, gente, vamos falar sobre fadiga adrenal hoje? Então vamos lá. O que é fadiga adrenal? Como o nome já diz, é uma sobrecarga seguida de cansaço das glândulas adrenais, que são duas capinhas ali que cobrem, que estão acima dos nossos rins, tá? E são responsáveis pela produção de vários hormônios, entre eles o cortisol, o DEA, né, o DHEA, a adrenalina e os hormônios sexuais, né, a testosterona para as mulheres e hormônios femininos para os homens. E por que ela é tão importante? Bem, no caso da fadiga adrenal, nós vamos falar especificamente sobre a secreção de cortisol. O cortisol não é um hormônio maligno, não. Mas no caso da fadiga adrenal, a gente vai encontrar duas clínicas. Uma clínica da doença aguda e uma clínica da doença crônica. Numa fase aguda, o cortisol aumenta, tá? As suprarrenais entendem que você está passando por um período de estresse muito profundo e passam a secretar cada vez mais cortisol. Cortisol é o nosso hormônio da sobrevivência, tá? E secreta adrenalina também, enfim, em grande excesso. Você está estressado, você está num ambiente de trabalho que você não gosta, que exige muito de você, mesmo no ambiente familiar que exige muito de você, você começa a produzir mais cortisol. E aí o que acontece contigo? Com mais cortisol circulante, uma das primeiras coisas que vai acontecer é uma maior liberação de glicose na corrente sanguínea. Glicose, gente, açúcar, tá? Quanto maior açúcar na corrente sanguínea, maior a liberação do quê? De insulina. Quanto maior a liberação de insulina para carregar esse açúcar para dentro das células, menos o gasto. O paciente vai começar a engordar, tá? Porque a insulina, como você já sabe, para quem não assistiu, tem algum vídeo meu aqui embaixo que fala sobre o papel da insulina na obesidade. Quanto mais insulina, mais propenso a armazenar gordura você vai estar e menos propenso a gastar essa gordura você vai estar. Então, cortisol liberou glicose, liberou açúcar, o seu corpo reage liberando mais insulina e você ganha peso. Segundo, você vai começar a apresentar dificuldades para dormir. O hormônio relacionado ao sono chama-se melatonina. Com o cortisol elevado, ele vai disputar alguns receptores da melatonina, tá? Então você perde a noção de dia e noite. Geralmente o paciente diz assim, ó, que ele tem sono e insônia ao mesmo tempo, tá? Ele vai ficar com sono o dia todo e insônia à noite. Ali pelas 7, 8 horas ele parece que é tomado por um vigor inexplicável e aí ele fica acordado para novamente de manhã ele sentir sono. Então, se você está se sentindo cansado, dormindo mal, ganhando peso, você precisa procurar o seu médico para fechar o seu diagnóstico. E pode ser que você esteja com fadiga adrenal, tá? Então, falamos do cortisol, a ação na glicose, a ação na melatonina, e o cortisol também vai interferir até certo ponto na função da tireoide. Por quê? Ali na tireoide, a gente tem receptores de vários hormônios, não somente os receptores da tireoide, tá? Que também, por competição, vão ficar até certo ponto alterados, né? Promovendo, assim, um ganho de peso adicionado a toda a ação da insulina. Olha só o problema. Mas engana-se quem acha que o cortisol, então, é maligno e deve ser diminuído. Não. Como eu disse, a fadiga adrenal, ela se divide em duas situações. Uma situação aguda, tá? Em que você está sofrendo um estresse agudo, então o cortisol aumenta, você ganha peso, você fica cansado, você tem insônia. E depois, claro, a glândula não aguenta secretar tanto cortisol. O que vai acontecer? O cortisol vai diminuir. Entenda, nós temos dois extremos. O que seria a doença de Cushing, que é a hipersecreção de cortisol, e a doença de Addison, que é a ausência da secreção de cortisol. E entre esses dois períodos estamos todos nós, né? O cortisol, ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Se a gente não tiver esse anti-inflamatório,
a gente está suscetível às inflamações, a infecções, tá? Difícil falar sobre os sintomas, porque os endocrinologistas podem falar melhor do que eu. Às vezes, o mesmo hormônio, ele causa basicamente o mesmo sintoma quando ele está alto e o mesmo sintoma quando ele está baixo. Então, na clínica não dá para saber. Você precisa mesmo fazer exames, tá? E os exames que se faz é de conhecimento de todo mundo, né? Eu espero pelo menos que seja. Que o exame mais fidedigno que tem não é pelo sangue, é pela saliva, tá? O exame pela saliva vai determinar bem certinho em que nível seu cortisol está para então você começar a ser tratado. E como é que você pode ser tratado? Bem, primeiro temos que saber se realmente é isso. Quais as outras doenças que podem parecer com fadiga adrenal? Hipotireoidismo, depressão. Não tem como você dizer que um paciente tem uma doença ou não sem fazer exames, tá? Primeiro a gente tem que saber, se o cortisol estiver muito elevado, o tratamento é um. Se o cortisol estiver muito baixo, o tratamento é outro, certo? Então você, repito, que está cansado, com insônia, ganhando peso, estressado, procure seu médico, certo? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, me sigam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!